Salve pessoal, bem-vindos ao Parada Autoral, aqui na TV Galega e também no nosso canal. O nosso convidado de hoje tem um puta conhecimento musical. Gaúcho de nascimento e catarinense por opção, todos os seus projetos são dignos da tua atenção. Então pode abrir aquela cerveja ou então prepara o mate, que agora eu vou conversar com meu amigo Giovanni Salvati. Como é que essa pandemia e a quarentena te afetou como artista? Né? Como é que isso pegou pra ti, cara? Ou não te afetou tanto? Como é que foi? Cara, pra mim foi o seguinte, a música e a arte não é a primeira profissão, né? Minha ocupação. Mas a gente tava montando já o projeto com o resto e tava ficando já uma coisa coesa. E a pandemia me deixou bastante deprimido, porque me tirou muito do ritmo, cara. Então, assim, para eu estar compondo, estar ensaiando, eu tenho que estar num ritmo bom de trabalho, sabe, de rotina. Então, me prender em casa, cara, não é algo que eu ia ficar produzindo, tocando violão. Cara, eu fiquei meses longe do violão, cara, sem compor, e eu era uma pessoa muito ativa nisso, sabe? Às vezes chegava muito tarde do trabalho e tinha ainda aquela vontade de fazer. Mas quando, cara, eu fiquei aqueles 15 dias em casa, foi bem brabo, assim. Então, cara, inspiração zero, produção zero, assim. Então, acho que tem muito a ver com a rotina que aconteceu, assim. Pode crer. E então, cara, vamos dar uma repassada geral, porque a minha segunda pergunta é em relação à música autoral, né? E todos os projetos teus que eu conheci, eles são autorais, né? Sim. Então, conta um pouco mais pra gente, talvez de antes da Nelson's Trap. Cara, eu comecei a fazer som autoral pelo seguinte. Desde que a gente começou a fazer banda, muito tempo atrás, cara, quando eu tinha 12 anos, eu era baterista. Mas a intenção era sempre criar, nunca copiar ou interpretar, porque eu nunca fui bom de tirar som, de fazer cover. Eu realmente era ruim, cara, de fazer cover, até a gente fazia e tal, né? Então, a gente se divertia mais tentando criar algo novo do que, sabe, pegar música de outras pessoas, tirar nota, tirar música. Então, assim, foi sempre o objetivo de ensaio criar, desde a época que eu tocava batera. E o lance com o Nelson's Trap começou o seguinte, cara, eu e o Ismael, a gente sempre tocou junto. Poucas vezes na minha vida eu subi num palco sem o cara. E aí, ele mandou uma música pra mim, isso em 2009, cara. Isso a gente já fazia muita composição, mas aleatória, sem, sabe, tá o Nelson's Trap acontecendo. E aí eu olhei aquela composição, que era o I.O. Silver, que é a primeira música do disco, falei, pô, esse som é legal, cara, animado. E aí eu mandei uma música pra ele de volta, que também entrou no disco, que era The Story About Terry. E aí a gente foi se mandando composição, e a gente começou a compor junto, porque ele morava já no Rio Grande do Sul, eu morava aqui em Santa Catarina. A gente começou a dividir as composições, fazer junto. Então esse lance de criar sempre foi pra mim melhor do que tirar som, cara. Então o lance autoral foi isso, pela parte da criação mesmo, assim. Tu já tava aqui quando a Nelson's Trap começou? Já tava aqui. Eu vim pra cá em 2006 e o Ismael, ele morava lá, a gente tinha essa relação já de amigo há muito tempo. E ela nasceu, ele estando lá, eu aqui. Ele me mandou o som. Mas quando eu tava lá, a gente já tinha banda, fazia cover e tal, criava músicas, mas nada de Nelson's Trap, uma banda específica, eram músicas totalmente aleatórias, assim, vamos criar hoje alguma coisa, então era bem aleatório, assim. Uhum. E aí, e o resto, cara, como é que cara, pronuncia e como é que começou o projeto? O resto, cara, é uma fala italiana, né, do resto. E a gente tava, eu e o Beto, né, que começou a tocar a bateria do Nelson's Trap. A gente falou assim, cara, vamos montar algum projeto. Ele me convidou para fazer sons, né, coisas que eu já tinha gravado antes do Nelson's Trap, porque o Ismael tinha viajado para a França e eu fiquei meio órfão, assim, não tinha o que fazer. E eu falei, cara, vou lançar um projeto que eu vou fazer tudo. E acabei gravando e engavetando isso. E aí o Beto escutou e falou, cara, vamos botar para fora isso e vamos fazer. E aí a gente tava naquela coisa, como é que vamos chamar, né? E aí a gente chamou o Luiz, que era da São Pradier, e era tipo, o resto de todo mundo se juntou para o projeto. O juntadão. Ficou o resto de todas as bandas, assim, que mais ou menos estavam parando.
E aí a gente se juntou e começou a fazer. Que legal, cara. Mas e vocês têm, depois que tudo normalizar, vocês vão voltar? Como é que... E tem também o projeto com o Pradella, né? Então... Sim. O projeto com o Pradella é aquela coisa bem de estúdio mesmo, assim, né? Desde o início a gente focou em não ficar estudando logística para tocar, né? Era uma coisa minha e dele para estar no estúdio produzindo algo totalmente diferente, sem muitas pessoas, né? Focar mais em nós dois, no que a gente podia produzir junto. E aí a gente fez aqueles 3 sons, aquele EP, e ficou agradável a nós. E a gente decidiu lançar, ele até botou a cara, falou, cara, eu vou botar a cara disso aí porque eu gostei. Teve muita coisa dele, né? As composições são minhas, mas, cara, quando tu leva pro estúdio, as coisas se repaginam demais, assim. E o Vitor, ele é um baita produtor. A gente tá muito bem servido de produtor na região e o cara é sensacional. Então, mas o Bad Brass Match é para estúdio mesmo. A gente tem intenção ainda de gravar outras coisas, mas nada de tocar, assim. Projetos, né, que cada um é uma coisa diferente, mas o resto a gente se programou para já lançar um single, né, que é o The Bridge, que é uma música dividida em 3 partes. E a gente falou assim, cara, a gente tem que ficar quente e pelo menos manter um show, porque quando voltar, se a gente tiver frio, a gente vai ter que pegar do zero, tirar os sons de novo, sabe? A gente é um trabalho a mais, né? É a mais, tentar sempre ensaiar, tá junto, lançando coisa para quando voltar já entregar pelo menos um show, sabe? Para algum produtor que vai fazer um festival, alguma coisa assim. Então essa é a nossa intenção. Até eu tava falando, a live, essas coisas a gente não fez nada porque eu acho que a gente não tá preparado ainda. A gente tá ainda de montar o projeto. E isso ainda a gente tá meio receoso de fazer show longo, essas coisas. Eu falei, cara, vamos gravar som, vamos botar mais coisas no repertório e aí quando ficar um show bom, a gente manda pra galera e fala, ó, esse é o som, se vocês quiserem, tamo aí. Uma etapa de cada vez, né? Exatamente. E o Nelson Trump tá com o 2º disco engatilhado já. Só falta as guitarras do senhor Ismael, né? Mas com o lance da pandemia, isso dificultou e o Ismael também trocou de trabalho e está viajando bastante com o trabalho dele. Mas eu já negociei com ele. Vai sair. Uma hora vai sair. Dando nome aos bois, né? Spotify, Apple Music, Deezer. O que tu acha desse novo cenário que a gente não tinha até um tempo atrás? Cara, a primeira impressão que eu tenho dessas plataformas é que é muito difícil alguém ter uma imersão boa num disco. Quando tu compra um disco, tu olha a capa, tu lê quem produziu, quem mixou, então a coisa fica meio dissipada, assim, né, em playlists. Eu sou da época, cara, que eu tinha uma imersão gigante em discos, até em fitas, né, cara? Então, assim, aquela coisa tocava inúmeras vezes e fazia parte de trilha sonora da vida, né? Então, hoje, tu escuta uma música aqui, uma ali, tu faz uma playlist, nada tem uma sequência, que às vezes a intenção do disco é te dar uma sequência, uma história, né? Eu acho que esse é o lado, não vou dizer negativo, né? Mas eu acho que ter uma imersão num disco é muito bom. Marca a tua vida também, né? Uhum. A questão é a visibilidade, né? Eu tava falando pra ti, a gente tem aquele Spotify for Artists para ver onde as pessoas te escutam, cidades, quantos plays. Então, tu tem um controle de público, sabe aonde que tá rodando o negócio, sabe? Então, eu acho que esse é o lado bom. Entender quem está te escutando, quem gosta de ti, quem se identifica com o som, esse é o lado bom. Em relação a pagamento, eu acho que isso é bem irrisório, assim. Não tem muita aquela coisa. Lógico, tem artistas ganhando muito porque é muito play, é muita divulgação, muito marketing, né? Mas para quem é independente, é aquela coisa. Faça devagarinho e vai achando o seu público. Meu brother, perguntar se tu tem alguma dica ou algumas dicas, né, para quem estiver começando agora, para quem estiver sonhando em ser músico, em ser artista, né, o que tu tem para orientar esse pessoal, de repente? É bem engraçado, né? Essa geração nova, eu nem sei se os caras têm intenção de comprar uma guitarra, né? Eu acho que tá mais voltado para outros nichos, né? A galera já tem os beats pronto, é outro estilo de som. Mas, cara, o que eu vou falar é o seguinte, se tu vai fazer som cover, tocar na noite, cara,
tira o som e vai curtir. Mas tu vai fazer um lance autoral, eu acho que a pessoa tem que estar prestando muita atenção, cara, em todos os detalhes, sabe? Participar de tudo, composição, saber o que é uma mixagem, referências, saber o que é uma masterização, saber tocar um pouquinho de cada instrumento, pelo menos entender como funciona. Todo mundo tem que saber um pouco de tudo, porque todo mundo pode dar uma dica boa em cada setor, né? Então, assim, eu vejo mais pelo Nelson's Trap, que é a banda que eu tenho há mais tempo, né? Cara, todo mundo dentro da banda sabia muito de tudo, eu acho, pelo menos, né? De referências, de muita bagagem de som. Eu sei tocar bateria, sei tocar violão, canto, o Rafael sabe tocar baixo, guitarra, canta também, o Ismael também. Então, assim, o Beto, cara, tem já uma história gigante dentro do hardcore, então, assim, todo mundo sabia um pouco de tudo. Então, acho que a maior dica é ter atenção no que vai fazer e ser uma coisa... A forma como tu se manifesta na música autoral, mesmo não sendo a tua língua materna, né, português e tal, tem que se manifestar verdadeiro, não querendo soar como artistas, sabe, fazer uma cópia da cópia. Eu acho que eu ainda tenho muito que evoluir para eu conseguir me interpretar da forma como eu vou me manifestar. E essa é a minha maior dica, deixar a coisa acontecer do jeito que o cara é. Com certeza, a vida é uma constante evolução, né? Alguém já Exato. disse aí. O bom pro músico é sempre achar assim, ó, tá bom, mas vamos tentar fazer melhor na próxima. Esse é um bom estado de pensamento para quem vai fazer som autoral. Ah, coisa linda, meu querido. Vamos escutar um som agora, então? Vamos dar. Vamos dar.